Graça e paz, meus irmãos, que bom mais uma vez nos reunirmos para falarmos da palavra de Deus. Nesta quarta-feira, nosso culto de ensino, Deus nos traz uma palavra muito importante para nossas vidas. E o tema é vencendo a palavra contrária, ou seja, muitas palavras contrárias à palavra de Deus estão se levantando nos dias de hoje, nesse tempo que estamos vivendo. E hoje o Senhor traz esta palavra a você. Tenha cuidado. Observe que muitas palavras contrárias vão estar se levantando. Eu queria ler um texto, mas antes eu queria orar com você. Eu queria iniciar esta oração com agradecimento. Certa vez Jesus Cristo, num momento muito difícil da vida dele, ele estava numa cidade e recebeu a notícia que o seu melhor amigo estava doente. E ele disse, vamos ficar mais um tempo aqui, depois nós vamos àquela cidade. E logo depois chegou a notícia, o seu amigo Lázaro morreu. E aí ele foi naquela cidade onde Lázaro tinha morrido. E na hora que ele chega ali, no cemitério, naquele lugar que estava enterrado o corpo de Lázaro, as pessoas estavam numa expectativa que ele entrasse ali e orasse. E Lázaro fosse ressuscitado. Mas realmente Jesus orou, mas ele iniciou a oração diferente do que as pessoas esperavam. Porque as pessoas esperavam que ele pedisse algo, ou pedisse a ressurreição de Lázaro. Mas ele iniciou a oração diferente do modo que as pessoas esperavam. Ele iniciou a oração, como diz em João, capítulo 11, 41 a 42. Diz assim, Pai, te agradeço porque tu me escutas, tu sempre me ouves. Então Jesus iniciou a oração agradecendo. Irmãos, o conselho que eu quero dar para você é, faça como Jesus. Você vai orar? Então inicie a oração agradecendo a Deus. Independente da circunstância, do momento que você ou eu estamos vivendo, sempre vamos iniciar a oração agradecendo. E diga sempre, Deus, eu sei que tu está me ouvindo, como Jesus falou. Eu sei que tu sempre me ouves. Apesar de Deus responder no momento que Ele achar necessário, no momento que Ele achar certo. Mas a nossa palavra tem que ser de agradecimento. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que estamos na Tua presença. Te louvamos, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, Senhor, apesar de todas as adversidades, nós não deixamos de confiar na Tua palavra. Nós queremos Te agradecer por tudo que estamos passando, porque a Tua palavra diz que todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. E nós temos certeza que nós vamos passar por tudo isso. E vamos passar mais fortes, vamos passar mais confiantes. Vamos passar, Senhor, vivendo nesta fé e acreditando em Ti. Por isso, Senhor, muito obrigado. E agora, Senhor, depois desse agradecimento, queremos colocar nas Tuas mãos todas as pessoas, todos os Teus filhos, todos aqueles que estão enlutados, todos aqueles que estão em hospitais, todos aqueles que estão sendo atacados por esse vírus, Senhor. Nós queremos Te pedir, repreende este mal, Senhor. Afasta da nossa vida, protege a nossa casa, protege, Senhor, toda a nossa família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 2 a 4, que diz assim, o cuidado que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único esposo, que é Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês também sejam corrompidas e se desviem da sinceridade e da pureza e da devoção, a Cristo. Pois se alguém lhes vier pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolherem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês os suportarão facilmente. Ou vocês sofrerão, com as consequências. Irmãos, essa semana passada eu estava assistindo a novela Gênesis, e eu vi um momento, uma cena interessante, quando Eva estava sendo enganada pelo inimigo. Nesta cena,
a gente vê claramente que o inimigo usa de todos os argumentos para tentar enganar Eva, para tentar levar contrária, uma palavra contrária à palavra que Deus ensinou. Nesse texto, eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, exatamente desse momento, porque Paulo, ele diz assim: olha, eu tenho um zelo muito grande por vocês, eu tenho um cuidado muito grande por vocês. Como Deus colocou no meu coração esse zelo, eu tenho esse cuidado por vocês. E ele diz assim: como Satanás, a serpente, tentou enganar Eva, dessa maneira eu tenho cuidado que o inimigo não engane vocês. Que vocês não sejam levados aí por esses enganos, por esses falsos evangelhos, essas falsas palavras. Para que o inimigo não engane a mente de vocês. E vocês venham a fraquejar e cair. E Paulo fala, como Eva foi enganada. Paulo começa a falar exatamente desse cuidado. Essa palavra que eu quero dizer para você nesta noite. Deus tem um cuidado muito especial por nós. Um zelo muito especial por nós. Para que a gente não caia em todos esses enganos que o inimigo tem lançado. O inimigo, desde o início, desde a formação do mundo, ele vem tentando enganar. Quando a gente fala em inimigo, é o mundo todo. A Bíblia diz assim, que o mundo jaz, ou morreu no maligno. Então, o mundo, ele vive essa morte. Então, nós temos que ter cuidado para não cair nesse mesmo engano, lá do início do Éden, quando o inimigo tentou e enganou Eva. Nós temos que ter cuidado, porque a mesma estratégia ele está usando nos dias de hoje. É interessante que essa palavra de Paulo, na verdade, é uma advertência. Nós temos que ter cuidado. É uma advertência que Paulo está nos dando e essa advertência chega nos dias de hoje. É uma prevenção. Nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a palavra de Deus, que nós não venhamos a cair nesta tentação e neste engano. Que nós não venhamos a cair nesse monte de informações negativas que estão chegando. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo, é verdade. Muitas pessoas estão morrendo, infelizmente. Infelizmente, estamos perdendo pessoas próximas de nós. Mas o que Paulo está usando, o que Paulo está falando, o tema que ele está trazendo, é que a gente não venha dar ouvido a essas palavras de engano, esses evangelhos contrários. E ele alerta que isso vem desde o início lá do Éden e chega até os dias de nossos dias. Nós não venhamos a cair nesse engano do mundo e nos afastar da palavra verdadeira, da palavra de fé, da palavra que transforma a nossa vida. Por isso, nós queremos iniciar esta palavra de hoje dizendo para você, não escute as palavras contrárias. Então, o inimigo, de todas as maneiras, tenta nos afastar dos padrões divinos, tenta nos afastar da palavra, tenta enfraquecer a nossa fé. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim, e tomou o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Em outras traduções diz para cultivar e para proteger o jardim. Mas é interessante que a gente para pensar, mas proteger do quê? Se nesse momento mesmo, desse texto, ainda estava em formação, Eva nem existia ainda, que proteção seria essa? Por que Deus alertou Adão sobre proteger? Porque na verdade Deus já sabia que o inimigo ele vinha se levantar de maneira forte contra Adão e contra Eva, se levantar de maneira contra a criação de Deus. Por isso, Deus previne Adão. E nesse texto Deus está nos prevenindo. Vão ter muitos levantes contra nós. Não adianta, vai ser assim até o fim da nossa existência. Nós vamos estar todo o tempo em combate, em guerra, em luta. Assim também eu e você, nós precisamos proteger e guardar principalmente a nossa mente. A nossa mente, nós precisamos ter esse cuidado. Porque nesses dias nós vamos ter ataques diários, constantes. Todo dia você vai abrir a televisão, você vai abrir o celular, você vai ver a internet. Todo dia. Tenha cuidado com esses ataques. É isso que a gente tem alertado desde o início dessa pandemia. Cuidado com os ataques. Proteja
a sua mente. Se Deus está falando para proteger, é porque Ele sabe que vão vir muitos ataques. Não é que você vai ficar alienado, não é isso, não. Existem os canais oficiais, as informações oficiais. Tenha muito cuidado, principalmente com o WhatsApp, tenha muito cuidado, muita informação está vindo pelo WhatsApp e muita coisa errada, muita invenção, muita coisa que não existe. Então, quando Deus olha para Adão e diz, Adão, cuidado, cuida, protege. É isso que Deus está nos alertando. É interessante, essa semana eu li uma pesquisa científica, interessante isso. 2 psicólogas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, elas fizeram um trabalho muito longo e desde o início da pandemia, voltado inclusive para essa situação, sobre a nossa exposição a notícias negativas. Primeira coisa que acontece, essas notícias baixam a nossa imunidade. E aí a gente fica suscetível às doenças. Porque uma imunidade baixa, vem as enfermidades, a gente não consegue resistir. Então, quando você está exposto a muitas manchetes, notícias ruins e negativas, primeira coisa, baixa a tua imunidade. E com isso, vai desencadear, né, vários tipos de doenças. Depressão, ansiedade, estresse, doenças mentais, ou seja, são as doenças psicossomáticas. O número de pessoas que estão sendo atacadas por doenças psicossomáticas nesse tempo é imenso, é grande demais e prejudica a vida dessas pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado. Colocar o capacete, como diz a palavra, nós vamos falar mais um pouco lá na frente, para proteger a nossa mente. Esperança em Deus nós precisamos. Quando você ouve, ou quando você vê, lê notícias no início da manhã, principalmente, logo no início, isso vai deixar você ansioso e triste pelo resto do seu dia. Acorda de manhã, já pega notícias ruins, tem que ter cuidado. Paulo está nos alertando, como ele alertou, e no início foi assim. Desde o início, Satanás, lá com Eva no Éden, tentou enganar Eva, e ele conseguiu. Então, Deus está nos alertando usando Paulo. É interessante que essas pesquisadoras, elas usam a expressão, não esqueça, dieta da informação. O que é dieta da informação? É como você faz a dieta, como você não seleciona os alimentos que você tem que comer, então você precisa selecionar as informações que você vai receber. Tenha cuidado. Selecione aquilo que realmente vai lhe ajudar. E hoje a informação mais importante que tem é a palavra de Deus, né? Nós lemos a Bíblia, nós estudamos a palavra. Dedique o tempo, seu tempo livre, o tempo que você tem para estudar a palavra. Essas são as informações mais importantes. E elas dizem uma coisa importante também. Essas informações, elas acionam um gatilho. É como se fosse um revólver. Quando você, de manhã, ou principalmente à noite também, quando você vai à noite ver essas mensagens, aciona um gatilho da insônia. O que tem de pessoas perdendo o sono nesse período é imenso, a quantidade de pessoas. Então, aciona o gatilho da insônia, da ansiedade, da mudança de humor. As pessoas estão perdendo o humor, se aborrecendo facilmente. Não deixe que o inimigo te engane. Paulo está alertando isso através desse texto. Lá no Éden, a serpente ela coloca dúvida no coração de Adão e Eva. Dúvida no que Deus já tinha falado para eles. Ela diz, será que realmente isso vai acontecer com vocês? Será que vocês vão morrer? Será que vocês vão perder a vida quando comerem desse fruto? Escute bem, uma das maiores armas que o maligno usa desde aquele tempo até o dia de hoje é o relativismo com relação à palavra de Deus. Relativismo à palavra de Deus. Significa que ele está dizendo, em outras palavras, será que a palavra de Deus é absoluta? É a verdade absoluta? Primeiro, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, o inimigo desde aquele tempo, ele tenta falar essas coisas. Em outras palavras, ele quer dizer, não é bem assim que essas coisas vão acontecer. Não é bem assim, desta maneira, desse jeito. Será que vai ser feito mesmo assim? Ele coloca como se a palavra fosse relativa. Será que é? Será que não é?
será que vocês vão morrer mesmo se comerem desse fruto? No início foi assim e até nos dias de hoje está assim. E no dia de hoje está pior ainda, os valores se inverteram completamente. O que era certo está parecendo que é errado, e o que é errado hoje parece que é certo. Eu ouvi esses dias uma mensagem sobre o primeiro pecado, já que a gente está falando de Adão e Eva, né? Nessa palavra. O primeiro pecado, o pastor dizia que não foi exatamente a desobediência. A desobediência foi uma consequência. O primeiro pecado, ele diz que foi a incredulidade. Adão e Eva, Deus já tinha dito para eles, afirmado, se vocês comerem, vocês morrerão. Se vocês comerem, vocês morrerão. Aí vem uma palavra contrária. Escute bem, uma palavra contrária. Gênesis 3:4. Então a serpente alegou à mulher, com certeza vocês não vão morrer. E aí eles ficaram pensando e questionando, será que nós vamos morrer? Será? E então, depois dessa palavra contrária da serpente, Adão e Eva, eles não acreditaram no que Deus tinha falado para eles. Eles acreditaram na palavra contrária. E vocês conhecem a história, né? Comeram do fruto que não podia comer e sofreram todas as consequências que chegam até nós. Nós vivemos um momento de notícias ruins. Eu sei que essas notícias são verdadeiras, mas elas são momentâneas. A Bíblia diz que as tribulações que vêm contra nós são leves e momentâneas, elas vão passar. Mas nós precisamos, nesse momento, acreditar na palavra de Deus. Quando Jesus Cristo foi tentado, lá ele saía do deserto, depois de 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo inimigo por 3 vezes. E o inimigo pega um texto da palavra, uma pequena parte da palavra, para tentar Jesus Cristo. Ele usa até a própria palavra de Deus. O inimigo lá no Éden também tentou enganar Adão e Eva, também usando a palavra. Então, nesse momento em que o inimigo usa a palavra para tentar enganar Jesus Cristo, logo após ele sair ali daquele deserto, Jesus usa a palavra por completo. Ele usa a palavra completa e repreende o inimigo. Ele não usa só um texto, ele usa o contexto todo da palavra. Ele repreende o inimigo e ele vence ali o inimigo usando a palavra. No texto inicial de Paulo, nós lemos, vocês viram que virão sobre nós, ele fala, palavras diferentes, palavras deturpadas. Pessoas virão pregar um evangelho falso e fácil. O evangelho da relatividade. Será que pode? Será que não pode? Paulo diz, o problema é que vocês estão aceitando isso. As palavras estão vindo contrárias e a gente está aceitando. Pessoas estão esmorecendo, pessoas estão adoecendo, pessoas estão deixando até de acreditar. Paulo está alertando, não, cuidado, eu não quero que vocês caiam no mesmo erro que Eva caiu. E não é que você vai ser alienado, eu vou deixar de ouvir o que está passando, eu vou fazer de conta que não estão morrendo. Não é isso, meu irmão. Essas coisas estão acontecendo, mas são momentâneas. O alerta da palavra é que tenha cuidado de não ser contaminado por essas palavras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse tempo que nós estamos passando, irmãos, são ataques demoníacos. Não pense que é só uma simples doença. Existe por trás disso um problema espiritual muito grave, muito grave. Nós precisamos estar com a nossa fé solidificada na palavra de Deus. Mas pastor, como é que eu vou passar, como é que eu vou suportar todos esses ataques diários? Porque não é só você que está sendo atacado, eu, minha família, todos nós estamos sendo atacados. E como nós vamos poder suportar? Para a gente encerrar nesta noite, eu queria destacar 2 pontos importantes. Primeiro, nunca questione a palavra de Deus. Tudo que Deus disse na sua palavra é verdade e vai acontecer na nossa vida. Inclusive isso nós estamos passando. Então não pode haver questionamentos na nossa mente. Porque o primeiro que é atacado, eu preguei outro dia o
dias atrás, é a nossa mente que é atacada. Salmo 103, 1 e 2, eu li semana passada, que ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmão, não te esquece. Se agora, nesse momento, você está vendo esse vídeo, é porque Deus te beneficiou, te abençoou com a vida. Muitos não vão ver esse vídeo, porque perderam a vida. Mas você não. Então você vai dizer, botar a mão na sua cabeça e dizer: bendiga, agradece minha alma. Agradece a minha alma. Porque quando a tua alma, ela agradece, o teu corpo vai agradecer, e o Espírito que habita em ti também vai agradecer. O controle está na alma, está no coração, está nos sentimentos. Então, uma coisa importante, não deixe a palavra de Deus ser relativizada. Será que é? Será que não é? Não existe isso. É sim, sim e não, não. Pense bem nisso. A segunda e última coisa, nós precisamos conhecer e viver a palavra de Deus. Lembra lá quando Jesus foi tentado, que eu falei? Quando o inimigo usava um texto, Jesus usava todo o contexto e Jesus dizia assim, ele repetia, porque está escrito, porque está escrito. Jesus conhecia a palavra e usava a palavra. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Conheça, estude a palavra, porque se você não estudar, se você não ler, você não vai conhecer. Aí vão vir as notícias ruins, você não conhece, você não estuda. Então, o ensino é esse. Conheça e viva a palavra de Deus. Efésios 6:13 até 17 nos ensina sobre a armadura. Nós estamos em guerra, está na hora de vestir a armadura, né? Mas observe que quase todas as partes da armadura são apenas armas de defesa. Não esqueça disso. Primeiro, de lá a couraça da justiça para proteger as costas, né, o lombo para proteger a parte do corpo, couraça da justiça. O segundo são os sapatos para proteger os pés, que na verdade isso é a preparação do evangelho. Armas de defesa, proteger o pé. O terceiro, ele fala do escudo da fé. O escudo protege o quê? O tórax, essa parte do corpo. Fala também do capacete da salvação. Protege a cabeça, protege a tua mente. Mas lá no final ele fala, a única arma que vai vencer o inimigo, meu, que vai matar o inimigo, destruir o inimigo, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então entenda bem, todas as armas, elas são de defesa, mas a espada, ela é de ataque. É com a espada que você vai vencer, é com a palavra que você vai vencer. Nesta noite, eu queria te alertar para isso. É interessante que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, capítulo 13, 15, diz assim, e uma espada afiada saía da sua boca. A espada afiada é a palavra de Deus. Você vai abrir a sua boca e você vai declarar e você vai vencer todas essas palavras contrárias. A espada afiada sai da sua boca, como no texto diz que saía da boca de Deus. Sai da sua boca. Você é o chofar de Deus. Abra a sua boca, declare a palavra, creia na palavra. Não viva esse momento difícil sofrendo e morrendo. Você vai viver. A palavra de Deus que nós morreremos somente quando tudo que Deus preparou se cumpra na nossa vida. Efésios 4:14, para a gente encerrar, diz assim, não sejamos como meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina, por engano, por astúcias fraudulentas. Nós não somos meninos inconstantes, nós somos homens e mulheres de Deus. Esses ventos que passam não vão nos levar, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. E não se esqueça, abra sua boca como espada afiada, como palavra de Deus. Shalom, que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos, mesmo distantes, mas reunidos num só coração, acreditando na tua palavra. Que possamos, a partir de agora, marchar, declarar, lutar nessa guerra, abrindo a nossa boca como espada afiada e vencendo, usando essa arma de ataque. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.